Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Meus amados, vamos ao estudo da nossa lição bíblica diária, hoje, terça-feira, dando sequência ao estudo da lição desta semana, vendo aqui as últimas palavras dadas aos santos no capítulo 13 do livro de Hebreus, concluindo a nossa lição aqui do livro de Hebreus, né? Ontem nós vimos, por exemplo, quando no versículo 5 e 6, Paulo aconselhando a igreja de Cristo que que ela fosse isenta de ganância. A ganância por conquistar as coisas do mundo, né, que não traz a verdadeira felicidade, que não preenche as maiores necessidades que estão no espírito do homem, não no bolso, não na geladeira, não na conta do banco, né? Esta ganância aí tem que ser, nós temos que ser isentos, não termos a tal da ganância, não ter medo também, porque o Senhor disse que não te deixarei só e nem te desampararei, porque o Senhor nos ajuda em tudo que nós necessitamos para vivermos neste planeta. Se nós servirmos ao Senhor, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver, para sobreviver, né? E aí, nós vimos também no verso que trata a pergunta 4, né? Quando Paulo nos orienta da seguinte forma, que nós, né, prestemos atenção para dar honra aos nossos guias, né? Como é que a gente pode honrar o nosso professor, aquele que nos ensinou a Bíblia, né? Aquele que dá um bom exemplo de vida, não só ensinando, né, quando abre a boca, mas ensinando com testemunho, principalmente, né? Como é que isso deve acontecer? Dizendo bem claro, ele ensinou bem claro que não era imitar as pessoas como elas fazem, mas imitar-lhes a fé deles, né? Então, aquilo que está relacionado à fé, né? Os frutos, né, da fé, aí sim o homem precisa olhar para os seus líderes e tirar esses bons exemplos para que ele possa imitar. Hoje, na pergunta número 5, nos traz aqui o seguinte questionamento. Que recomendação é dada agora, né? Quanto aos ensinos dos homens, ao conhecimento cultural dos homens, à sabedoria que vem dos homens, ao discernimento dos homens. Vamos, aqui o versículo 9 diz assim: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça, e não com esses alimentos, como esse, né, doutrinas várias e estranhas, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Que linguagem é essa que Paulo está usando aqui? Obviamente, escrevendo aos Hebreus, nós entendemos claramente que aqui
a uma espécie de admoestação e até repreensão, um pouco de repreensão, justamente a liderança dos hebreus, que se preocupava muito em várias doutrinas que não eram alimento espiritual, né? Eram doutrinas variadas e estranhas. Por exemplo, eles ficavam perdendo tempo discutindo fariseu contra saduceu, que tem ressurreição. Não, não tem ressurreição não, ressurreição não existe. Aí como é que ele ia explicar o menino lá da viúva de Sarepta, que Elias ressuscitou, né? Que Deus ressuscitou através de Elias? Então, os saduceus perdiam muito tempo discutindo esse tipo de coisa. Eles falavam também doutrinas infrutíferas, estranhas, né, que vinha da cabeça deles, aquela pregação eles usavam muito a lenda de Silziri, que o pobre, que sofre muito aqui, vai ter garantia do céu. O rico, muito rico, que desfrutou muito da vida aqui, não vai para o céu não, vai para um lugar de sofrimento, né? Uma espécie de inferno, uma espécie de purgatório, coisa assim. Então, o próprio Cristo vai usar esta lenda para condená-los, né? Para realmente mostrar que eles estavam errados, para julgá-los. Está lá no capítulo 16 de Lucas, quando ele fala ali, na nossa Bíblia está escrito assim, a parábola do rico e Lázaro. Né? Não é uma alegoria que ele conta ali, justamente que os líderes religiosos, os grandes pregadores gostavam muito de filosofar. E que Paulo aqui está condenando isso aqui, né? Então Cristo conta aquela história lá, não para falar de que há alguém no céu, que há alguém no inferno, não, mas para no final dizer uma coisa só. Eles têm a lei de Moisés e os profetas. Basta seguir o que está escrito ali, que ele nem vive com medo, né? Para onde vai, o que vai acontecer depois da morte, não interessa isso para eles. Está lá, Cristo vai contar essa história para eles. Então, tinham muitas outras doutrinas que os líderes religiosos daquele tempo perdiam muito tempo. Eles criavam doutrinas paralelas, regras. O próprio Cristo vai dizer assim, olha, esses fariseus criam leis que eles mesmos não querem mover nem com o dedo. Ele faz para os outros, mas eles não criam leis tão difíceis, né? Diz a tradição que você só podia, no dia de sábado, dar 1000 passos. 1000 passos, aí você tem que parar, se no meio do deserto ia morrer queimado ali, porque tem que só dar 1000 passos, né? Não podia cuspir no chão, que era para não ter o trabalho de jogar areia por cima, no dia de sábado, né? Jogar areia por cima do cuspe ali seria já uma... E outros absurdos, né? Que eles pregavam. Pregavam, né? Isso influenciava até os discípulos de Cristo. Olha, aquele cego ali é cego porque os pais dele pecaram ou ele pecou. Começavam a ensinar algo sem a precisão bíblica. Então, tudo doutrina infrutífera. É igual nos dias de hoje. Eu recebo todos os dias perguntas de evangélicos de várias partes do país, inclusive, me fazendo um dia desse, anteontem, não lembro, alguém me perguntou assim, Fábio Amaro, me responda qual foi o único homem, é um grupo evangélico que está perguntando e gostaria que você respondesse. Qual foi o único homem na Bíblia que nunca foi criança? Né? Olha a pergunta. Aí eu disse para aquele irmão, que brincadeira é essa? A única pessoa que já nasceu adulto foi Adão, o pai, Deus já criou ele assim. Mas eu pergunto para você, por que esse tipo de pergunta? Pergunta cultural, boba, sem edificação, não vai edificar ninguém, uma curiosidade. Ele está brincando de curiosidade bíblica? Já tem muitos canais de YouTube fazendo isso, trazendo... Quando o homem explora uma curiosidade bíblica, tem muita gente explorando bobagem aí, né? Arqueologia, aí foi descoberto isso. Olha, você sabia que o texto difícil ali está dizendo isso? E não... As pessoas trazendo ali... para as pessoas dizerem assim, olha como aquele homem é inteligente, olha como aquele homem é culto, trazendo glória para o homem. Paulo está dizendo aqui, isso é infrutífero, isso não edifica o homem. Se fortifiquem com a graça de Deus, que é o verdadeiro alimento. Vocês já viram que esse tipo de curiosidade, essa questão cultural, vocês já viram no que deram. Os líderes do passado acabaram condenando Cristo porque não tinham o verdadeiro alimento espiritual. E por não ter o alimento espiritual, eles não tinham discernimento espiritual para enxergar que Jesus era o Messias,
que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era o próprio Filho de Deus. Eles não enxergavam isso. Que linguagem, né? Essa que o apóstolo está usando aqui para nos ensinar. Que lição maravilhosa. Os espirituais entenderão. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6, que diz assim: o que é proibido aos que ministram a obra santa do Senhor? Né? O que é e o que era, por exemplo, né? Na antiga aliança, ali no antigo sacrifício lá do santuário, né? Os rituais do sacerdócio levítico, lá no antigo santuário de pedra, lá de Salomão, o santuário né, o templo lá de Herodes, etc. O texto diz, do versículo 10 e 11, diz assim: temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Que coisa, né? Coisa linda. Olha que linguagem. Paulo está dizendo o seguinte para a gente aqui. Vocês que estão muito apegados ao sacerdócio levítico, muito apegados ao templo, à tradição, aos ritos, que não entenderam ainda que tudo isso são tipos que apontavam para uma informação, para uma revelação espiritual muito profunda. Todas aquelas pessoas que olhavam muito para o Cordeiro e não enxergavam que o Cordeiro apontava para Cristo, que era o Cordeiro de Deus. Todo sumo sacerdote que olhava ali para o candelabro aceso não conseguia enxergar que o candelabro é um vaso que apontava para Cristo, um candelabro de 7 lâmpadas que apontava para Cristo, que receberia os 7 Espíritos de Deus, né? Está lá em Isaías 11, versículo 2. Que não entende que o azeite colocado sobre a lâmpada para gerar o fogo, o azeite é uma tipologia da unção do Espírito Santo, e o fogo é o próprio batismo com o Espírito Santo, pela unção recebida. Ou seja, estavam acostumados a olhar muito para o tipo e não conseguiam enxergar o que aquilo representava, para onde aquilo apontava, que mensagem implícita estava dentro daquela coisa física. Os olhos só enxergavam a coisa física, não enxergavam a mensagem espiritual. A igreja de hoje é do mesmo jeito. Né? São cegos que só enxergam a coisa espiritual. Muitas vezes, muito apegado à letra morta, não conseguem enxergar a mensagem espiritual. Porque estão muito presos, né? À coisa física. E aqui ele está dizendo assim, ó, nós temos um altar. Que altar é esse? Nós temos um altar, diz o apóstolo Paulo aqui, do qual não tem direito de comer, ele está falando de comida no verso anterior, né? Um alimento espiritual aqui, não comam as doutrinas variadas e estranhas que muita gente, muitos doutores da lei pregam aí, né? Mas pregam um alimento sólido que vem pela graça de Deus, que fortifica, que edifica o homem e tal. Ele disse no verso anterior. Aí ele vai dizer aqui agora que o sacerdote não tem direito de comer daquele animal cujo sangue que ele matou o animal lá no lugar, ali no átrio, onde está o altar de sacrifício, a pia onde o sacerdote se lavava antes de entrar no santuário propriamente dito, lugar santo e santíssimo. Então ele matava o animal lá e o sangue ele levava para a parte interna do santuário, lugar santo, santíssimo, né? Então ele está dizendo aqui que esse animal, que o sangue ia lá para dentro, esse animal tem que ser queimado lá fora. Não é mesmo? E esse animal, que era o sacrifício pela culpa, pelo pecado, tem que ser queimado até virar cinza. Outros animais, que era oferecido em outro tipo de sacrifício, o sacerdote podia comer. Não é mesmo? Aí Paulo está dizendo aqui, ó, comer parte, né? Parte da carne. E a Bíblia até define em alguns sacrifícios como seria e que parte seria que ele poderia comer. Ok. Ele está dizendo aqui que nós temos um altar que, obviamente, esse sacerdote não tem parte. Os sacerdotes levitas não têm parte. Porque assim como um animal que era morto lá fora, ele era queimado até virar cinzas, quando o seu sangue é levado para dentro, não podia comer, até virar cinza. Do mesmo jeito é Cristo.
Nós temos esse altar, porque Cristo foi tirado para fora de Jerusalém e foi crucificado obviamente crucificado é numa cruz, né? Colocado numa cruz lá no Monte da Caveira, lá no Calvário, foi colocado lá, sacrificado fora de Jerusalém, do qual esses sacerdotes não têm acesso. Eles não podem se alimentar do Cristo. Eles não podem se alimentar. Então, Paulo está fazendo uma alusão aqui, usando todo o ritual do santuário para apresentar o atual altar, o altar dos que têm fé em Cristo. O altar do verdadeiro povo de Deus agora não era o altar lá que estava lá dentro do santuário, lá dentro de Jerusalém. Lá dentro de Jerusalém havia o santuário, o templo de Salomão, o templo de Herodes. E lá dentro do templo de Salomão, de Herodes, estava o altar de sacrifício, a pia, a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança. Havia isso tudo lá. Ou seja, estavam tudo vinculado à tradição, que agora tudo aquilo havia apontado para Cristo, estava vinculado toda a tradição. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, nós temos um altar muito superior, que está fora. É por isso que Cristo diz bem claro, várias vezes. No capítulo 10, versículo 3 e 4 lá de João, ele vai dizer, as minhas ovelhas eu trago para fora do sistema, para fora de Jerusalém, para fora do templo, para que o altar está lá fora. O sangue de Cristo que purifica como todo pecado está lá fora, lá no Calvário, lá na cruz. Esse é o altar que nós nos alimentamos. Não é um altar dentro, trancado no redil, não. Ele vai dizer no capítulo 10 e 12 de João, de novo, ele diz que tira para fora. Apocalipse 18, versículo 4, vai dizer, sai dela, povo meu, venha para fora. Ele vai dizer no capítulo 11, né, lá, quando vai recitar Lázaro, Lázaro, vem para fora. O tempo todo ele está dizendo isso, né? Então é fora. Ah, mas como a igreja de hoje, assim como a do passado, vão ter ouvidos para ouvir a mensagem espiritual da Bíblia? Não vão ouvir, porque foram cegados pelo inimigo deste mundo e estão completamente alienados pelos discursos dos seus líderes famosos, eloquentes, que falam bonito e fazem promessas que eles não podem cumprir e que a Bíblia condiciona. Então, eles estão fazendo promessas incondicionais, tanto para ímpios. Olha, basta você frequentar a minha igreja, a promessa aqui já serve para você. Não precisa você fazer nada que a Bíblia manda. Basta, se você se filiar à minha igreja, botar o seu nome no livro do hall de membro da minha igreja, né? Essas promessas. Então, tem muita gente aí prometendo o que Cristo não prometeu. Prometendo o que eles não podem cumprir, porque a promessa deles não se harmonizam com a promessa que Deus fez através de Cristo. Meus amados, essas recomendações que Paulo está fazendo aqui, elas são importantíssimas, porque ele está falando ao povo hebreu, que conhecia toda essa servidão, essa escravidão religiosa que eles viviam, né? Debaixo de um jugo terrível, que Cristo veio libertar disso, né? E agora ele está dando essas recomendações, tentando abrir os olhos do povo para olhar para as questões espirituais. Não está preso às sombras, às figuras de linguagem, os ritos, as coisas físicas, mas olhar para Cristo, entender as coisas espirituais de Deus que nos foi dado através de Cristo.